Estamos de volta! Esta aula ela é bem curtinha, porque na verdade é uma aula que eu raramente dou em curso, que ela é meio chatinha, né? Mas tem um conceito muito importante que a gente tem que prestar atenção quando a gente vai falar de antagonização. Então, por causa desse único recado, vocês acabaram de ganhar uma aula a mais, que a gente vai começar depois da vinheta. Solta a vinheta. Muito bem. Aonde nós estamos nesse mundaréu de aulas aí? Agora a gente vai tocar no último assunto relacionado à forma que a gente tem que se organizar, né? Pensar para efetivamente colocar em prática isso tudo com os fármacos e montar os protocolos para o mundo real de vocês, né? Então agora eu vou ensinar como você deve antagonizar baseado em um único princípio, que é um princípio que algumas bulas trazem de forma errônea. Ou seja, você nunca vai antagonizar com uma dose do tipo miligrama por quilo, tá? A questão é muito simples. Quando você antagoniza algum fármaco, né? Você aplica uma coisa que faz um efeito e aí você vai lá, aplica uma outra coisa para acabar com o efeito da primeira coisa, se é que você entendeu todas essas coisas. Mas olha bem, olha como tem lógica quando eu falo isso. Eu não vou te falar que, por exemplo, a ioimbina, que é a antagonista da xilazina, você pode aplicar tantos miligramas por quilo. Por que você não pode falar isso? Porque na verdade, quando eu faço a ioimbina, eu estou querendo reverter os efeitos da xilazina. Tudo bem? Agora, eu vou aplicar uma quantidade de xilazina e já deu para você perceber que com as combinações, com as associações, eu vou variar muito a dose que eu vou aplicar. Então, eu posso aplicar 1 miligrama por quilo, 5 miligramas por quilo, 3 miligramas por quilo, né? Depende do que eu quero fazer, depende da agressividade do paciente, enfim. Eu vou colocar lá dentro deste paciente uma quantidade de qualquer fármaco, por exemplo, a xilazina. Então vamos dizer que naquele paciente eu apliquei ao todo 5 miligramas ou 10 miligramas. Por que eu estou falando isso? Porque na hora que eu for antagonizar, eu não vou antagonizar de olhos vendados. Eu vou antagonizar aquela xilazina que você aplicou. Ou seja, se você aplicou 5 miligramas, eu vou reverter as 5 miligramas. Se você aplicou ao todo 10 miligramas, você vê que eu não estou falando em miligrama por quilo, né? Eu estou falando o volume final que você injetou dentro do paciente. Se você injetou 10 miligramas, eu vou reverter as 10 miligramas. E se de repente você fez um monte de associação e acabou aplicando só 1 miligrama, eu vou reverter esta 1 miligrama. Este 1 miligrama. Entendeu? Então, esquece bulas que falam que ioimbina, blá, 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 tem que ser miligrama por quilo. Não, você vai lá na
tua ficha de anestesia, vê quanto que você aplicou, se você marcou em ml, transforma em miligrama, e aí você vai no seu antagonista e faz a competição ali, a antagonização, certo? Porque o que acontece se você aplicar muito antagonista? Os bichos vão ficar doidão. Talvez você já tenha passado por esta situação. Se você não passou, uma das outras pessoas que está assistindo esse curso com certeza já passou, de você aplicar o antagonista e daqui 10 minutos você vai na gaiola, o negócio lá aparece o globo da morte, sabe aquelas motos no circo? Que o bicho fica doidão. Por que ficou doidão? Porque você aplicou a mais do que deveria fazer, tá? Então, o que você vai fazer quando você for antagonizar? Ou você faz a aplicação intramuscular, e quando você vai fazer a aplicação intramuscular? Toda vez... Aí você está me perguntando, por que você não está mudando o slide aí? É porque a hora que eu for mudar o slide vai ser tão fácil que eu vou fazer pá, 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 por isso que eu falei que essa aula vai ser rapidinha. Quando você for antagonizar, por exemplo, um gato que não está voltando da anestesia, está lá 2, 3 horas lá e não volta. Então você pega e faz a aplicação intramuscular. Quando você faz a aplicação intramuscular, o efeito vai ocorrer em aproximadamente 15 minutos. Tá bom? Agora, se o que está acontecendo com o seu paciente é, por exemplo, já que a gente está falando da xilazina. A xilazina faz bloqueio atrioventricular, né? Então, se você estiver vendo lá um BAV de 2º grau ou de 3º grau, aí você tem que reverter imediatamente, porque senão esse seu paciente pode ir a óbito. Então, neste caso, você vai fazer IV, certo? Porque o efeito venoso é imediato. Em 1 minuto faz a ação. Calma lá. Como a gente faz hoje em dia para aplicar na via intravenosa? De uma vez? Não. Hoje você vai pegar a dose, que vai ser 0, nada, normalmente, né? Você completa numa seringa de 3 ml, por exemplo, numa seringa de 5 ml, porque esse volume que você vai ter que aplicar, ele vai ser titulado, ou seja, dose e efeito. Se na metade da seringa o bicho acordar, você para de aplicar, né? E esta aplicação deve ser feita em longos 4 minutos. Por isso que é bom você diluir bastante para que você possa ir aplicando em 4 minutos. Lembre-se que vai ser sempre titulando. Vai aplicando, vai vendo o reflexo. Assim que ele for voltando, a gente suspende a aplicação. Acho que era isso que eu queria passar para vocês de antagonização. Então agora vamos ver os exemplos práticos disso tudo. Bom, nós vamos antagonizar os alfa-2, xilazina. Xilazina é um sedativo e dos bem potentes, tá? Quem reverte a xilazina é a ioimbina. Vale um detalhezinho, a ioimbina ela é proibida no Brasil, mas ela pode ser manipulada. Então, essa ioimbina aí, e mais algumas ioimbinas por aí, elas são trazidas normalmente aqui dos nossos países vizinhos aqui da América do Sul, né? Mas elas são contrabandeadas. Mas você pode pedir para manipular em drogaria veterinária, tá bom? Agora, olha só como é que funciona. E de agora para frente você vai ver que é tudo igual. Ou seja, eu vou te passar uma proporção e você tem que respeitar a proporção, certo? Porque tudo tem a ver com a dose total que você injetou de xilazina. Então, olha o meu mouse aqui. A proporção da ioimbina para a xilazina, né? Ou seria o contrário, da xilazina para a ioimbina é
10 para 1. O que significa 10 para 1? Significa que a cada 10 miligramas que eu apliquei de xilazina, eu tenho que reverter com 1 miligrama de ioimbina. 10 para 1. Assim que você vai fazer, certo? Você pega a dose da xilazina, que você injetou lá dentro, divide por 10, esse resultado é a dose da ioimbina. Cão, 10 para 1, gato, 2 para 1. Pegou o jeito da coisa? Não é miligrama por quilo. A reversão vai ser baseada no volume do fármaco que você colocou dentro do seu paciente, lá na MPA, indução, etc, etc. Eu vou mostrar um videozinho agora para vocês. De um caso que eu antagonizei. Eu antagonizei exclusivamente porque acabou a cirurgia e o cachorro, e a cadelinha no caso, não esboçou nenhum sinal de recuperação da anestesia, né? Eu sabia que de tudo que eu tinha feito no protocolo de MPA, indução e manutenção, tava na cara que a cadelinha estava daquele jeito por causa da xilazina. Então eu reverti, mas eu não precisaria reverter, tá bom? E vou dizer mais, é um vídeo muito antigo meu. Você pode ver que eu nem uso o PRN. PRN era coisa de rico e coisa para inglês ver nessa época, faz muitos anos atrás. E até por isso mesmo, eu fiz o bolos de ioimbina de uma vez, porque nessa época, eu não lembro de quando que é esse vídeo, 2012, 2013, sei lá, alguma coisa assim. Porque nessa época, a gente ainda não fazia em 4 minutos, tá bom? Poderia ter feito intramuscular, eu quis fazer na veia porque, vou confessar para vocês, que na verdade eu queria filmar mesmo, era mais para filmar, para eu mostrar depois como é que era o esquema, né? Por isso mesmo que eu fiz na veia, para fazer o efeito rápido. E por isso mesmo, esse aqui é o único vídeo do curso que ele é longo. E ele é longo porque eu não cortei, que é para você ver que realmente de um bicho 100% dormindo, 100% sem reflexo, ele acorda, levanta e sai correndo. Vamos assistir? Então, era uma Fox Paulistinha bem brava, sedei com xilazina. Era uma época ainda que nem existia dexmedetomidina, porque se existisse dexmedetomidina, com certeza era o que eu iria aplicar, né? Então lá, largado, 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 certo? Quase nem respira. Vamos lá. Ioimbina na seringa, conectado e aplicado. Não é mais assim, né, moçada? E agora eu comecei a cronometrar, então, a recuperação desse paciente. Olha lá, largado, largado. Sem cortes. Proibido para menores de 18, é sem cortes. Vamos lá acompanhar a recuperação desse nosso paciente, então. Desta nossa paciente. O tempo vai passando. Era uma castração, né? E aí, o que a gente começa a reparar? Como ela vai acordar, né? A gente fica de olho aí na região tóraco-abdominal, observando então o aumento da frequência respiratória. Não se estressem, não se estressem. Olha lá, acabou de passar 1 minuto. Então, os efeitos todos vêm depois de 1 minuto. Vamos lá ver. Reflexo palpebral já começou a piscar, e começou a piscar legal. E ó,
tossiu, tá sem som, tá, gente? É só a imagem mesmo, mas você já viu o reflexo. E agora, como eu já sou muito veiaco, mesmo faço isso há 30 anos, eu já tô segurando a sonda ali, porque eu sei que o bicho levanta igual um foguete, e aí ele levanta mastigando a sonda. Então eu tô segurando a sonda, porque ele levanta assim, ó. Tadã! Parece mágica, né? Antagonização clássica, isso acontece com todo mundo que você precisa antagonizar qualquer coisa, tá? Lembrando-se do seguinte, aqui eu estou antagonizando uma sedação, mas às vezes você vai antagonizar, por exemplo, uma morfina, que está com o seu efeito analgésico. E a hora que você antagonizar a morfina, acabou-se o analgésico e pode voltar a ter uma dor, inclusive uma dor bem severa, tá? Então toma cuidado quando você for reverter, porque às vezes você precisa acabar substituindo um fármaco por outro antes de você reverter para não ter uma surpresa desagradável. Tudo bem? Bom, agora daqui para frente vai ser tudo repeteco, tá? Eu vou mostrar os fármacos antagonistas das suas respectivas famílias e as suas proporções de aplicação. E aí é só deixar anotado isso aí e pronto. Daqui para frente é só alegria, tá bom? Até por isso que eu falei que ia ser uma aula bem curtinha. Vamos lá. Bom, o outro alfa-2 que tem no mercado é a dexmedetomidina. A dexmedetomidina, ela é vendida separada, mas ela também pode ser vendida casada com o atipamezol, né? Eles podem ser vendidos e estes podem ser vendidos e comercializados no Brasil, então a gente não tem problema. A dexmedetomidina, ela é a xilazina muito melhorada, né? A dexmedetomidina, depois da xilazina veio a detomidina. E depois da detomidina veio a medetomidina, para finalmente aparecer a dexmedetomidina. A dexmedetomidina veio para substituir a xilazina de forma muito mais segura e eficiente. Então, para quem gostava da xilazina, eu sugiro mesmo que você jogue ela no lixo. Não, melhor, você compre a Dex primeiro, né? Assim que a Dex chegar, você joga a tua xilazina no lixo e nunca mais volte para trás. A qualidade da anestesia é bem melhor. Ah, mas aí não tem os efeitos colaterais, tipo bradicardia e tal? Tem, né? Tem. Os efeitos colaterais continuam como todo alfa-2, né? Mas eles são mais seguros, as doses são menores. E a dexmedetomidina, a veterinária, ela ainda consegue ser bem mais barata do que a dexmedetomidina humana, até porque ela é muito mais concentrada, tá? Mas vamos lá as proporções. Então, em cães, você vai aplicar 1 miligrama de atipamezol a cada 10 de dexmedetomidina que você aplicou no seu paciente, tá? Em gatos, 5 para 1. O que é legal desta dexmedetomidina veterinária e do atipamezol veterinário, esses que estão no mercado e bem possivelmente você já tem na sua clínica, é que eles fizeram uma diluição para que se você usar a dose padrão, né, a dose de bula, a cada 1 ml de dexmedetomidina, você usa 1 ml de atipamezol. Essas duas vendidas aí pelo mesmo fabricante no Brasil da linha veterinária, tá? É só uma coisinha que ficou fácil de você fazer conta, né? Ah, eu apliquei 2 ml de... Não aplicou 2 porque é muito concentrado. Aplicou 0,2 ml de Dex, então você reverte com 0,2 do antagonista, tá? 1 para 1 em ml quando você vai usar dessa mesma marca aí, que é tudo Zoetis, né? E gatos,
2 para 1, 2 para 1. Vamos lá então para o próximo antagonista. Agora a gente vai reverter opioides. Opioides são analgésicos, são bons analgésicos. E você reverte com a naloxona. A naloxona ela é muito famosinha. Se você ouvir falar em Narcan, Narcan é um nome comercial da naloxona humana, né? Que é assim, é praticamente sinônimo da naloxona. E você vai trabalhar da seguinte maneira: se você for reverter o fentanil ou a metadona, é 100 para 1. Se você for reverter a morfina, é 10 para 1. E se você for reverter o tramadol ou a petidina, é 1 para 1. Falei que ia ser rapidinho, né, gente? Agora é só repeteco. E aí, finalmente, os benzodiazepínicos, né? Os miorrelaxantes, tipo midazolam e diazepam. Neste caso, em ambos os casos, midazolam e diazepam, você vai trabalhar na proporção de 13 para 1. Aí você usa o flumazenil. Bom, era uma aulinha curtinha, light, só para você aprender a antagonizar tudo. E aí você vai me perguntar, e o que eu compro? Então, eu vou te recomendar que você tenha todos os antagonistas dos fármacos que você use, claro. Se você usa xilazina, tenha a ioimbina. Se você tem a dexmedetomidina, use o adipamezol. São fármacos, os antagonistas, eles via de regra são caros e estão nas mãos dos distribuidores de medicamentos humanos que visitam vocês, tá? Vocês vão ter que garimpar um pouquinho para ter pelo menos uma ampolinha de cada, mas eu prefiro ter e perder porque venceu do que não ter e precisar usar, sabe? É um dinheirinho que é um investimento para a segurança da sua anestesia. Eu teria um de cada desde que eu tivesse todos esses fármacos, tá bom? Compraria. Então põe na lista todos esses antagonistas e as próximas vezes que os vendedores forem visitar vocês, vocês já falam, e aí, você tem flumazenil? Aí ele vai falar assim, que é isso? Aí você fala, né, deixa pra lá, deixa pra lá. Aí quando vier o outro vendedor, você tem flumazenil? Ah, eu vou lá perguntar, tem flumazenil? Não, não tem. A gente fala, não tem problema, eu pergunto pro próximo. Uma hora vai chegar um, lembre-se que são fármacos de linha humana, né? Então os teus fornecedores de medicamentos de linha humana vai ser mais fácil de você comprar. Vai ter um trabalhinho, mas você vai conseguir comprar, tá bom? Então, essa aula era só isso. É tipo assim, férias. Só 23 minutos de aula. Acabou. Dá até vontade de assistir a próxima, né? Então o que você pode fazer é isso mesmo. Acaba essa aula e e entra pra próxima já, mergulha de cabeça. E eu te vejo, puf, na hora que você abrir a próxima aula. Tchau, gente. Ah! Você vai para a próxima aula direto? Já sabe, né? Vai tomar uma água, vai fazer um xixi, anda um pouquinho e volta.